muito obrigada de estar aqui nesta posição, nessa oportunidade e totalmente mergulhada na educação e na educação brasileira de um modo muito especial. Eu me honro de ser professora. É uma alegria para mim. Então, agradeço a este programa, a esta oportunidade, agradeço a todos os que me convidaram para esse evento. Faço com muito prazer. Eu nasci há muito tempo, mas me sinto hoje tão jovem como naquela época. Me sinto muito bem, vivendo bem no campo da educação, nessa oportunidade aqui. Eu me lembro de ter vivido momentos sempre muito felizes na minha vida. Nasci em 1928. Não tenho a memória daquela época, é lógico, mas tenho uma memória muito viva de toda a minha história, a maior parte da minha história, dentro do campo da educação. Eu sou de uma família numerosa. Meus pais tiveram 7 filhos em 9 anos. Foi o que a minha mãe, heroicamente, conseguiu gestar. 7 filhos em 9 anos. Você pode imaginar como éramos. Vivíamos em família, muito unidos, todos os irmãos, muito próximos, e os nossos amigos, amigos de cada um, era amigo dos outros também. Havia só uma família. Meu pai era arquiteto, minha mãe professora. Ele também ensinou uma parte da vida dele, mas minha mãe foi totalmente professora primária naquela época e dentro de casa era também nossa mestra. Então, essa convivência foi uma convivência muito feliz de 7 irmãos e unidos sempre. Hoje, 5 já estão no céu, 2 estamos vivas, eu e minha irmã. Pela data que eu nasci, você pode imaginar, eu já tenho 91 anos. Mas, como eu disse, tenho ainda a vitalidade, a alegria dos meus primeiros anos e dos meus 19 anos, que foi quando o inverso da minha idade, quando eu comecei a minha carreira de professora. Nós sempre vivemos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, diferentes bairros, na cidade do Rio de Janeiro. As origens de meu pai era também do estado do Rio, mas ele nasceu em São Paulo. Brevemente, rapidamente, saiu de São Paulo e veio para o Rio de Janeiro. E a vida dele foi sempre no Rio de Janeiro, os pais dele também eram do estado do Rio. Já minha mãe era filha de baianos, então nós temos essa boa mistura de baiano e de carioca. E nesse conjunto tínhamos algo muito especial, que era uma babá. Naquela época chamávamos de babá, porque era necessário. Minha mãe era professora, ela trabalhava um turno na escola, outro turno ficava em casa. Mas a babá, uma babá maravilhosa, uma mulher negra, baiana, de grande envergadura, de grande sabedoria, que foi uma verdadeira vice para minha mãe. Nós convivemos com essa mistura de etnias muito saudável na nossa vida, na nossa aprendizagem, que tínhamos por ela um grande respeito. Aqui é um detalhe interessante, é que, embora minha mãe fosse professora e mãe ao mesmo tempo, ela descobriu uma fórmula para segurar essa dualidade difícil de trabalhar e ser mãe de tantos. Ela procurou sempre morar perto da escola onde trabalhava. E mais ainda, levava todos os filhos para a mesma escola pública onde ela trabalhava. Ela confiava na escola em que trabalhava e quis que cada um de nós passasse por ela pelo menos um ano como aluno dela, para ela nos sentir como alunos e como filhos. Isso nos ajudou muito. Um dos meus irmãos ficou mais tempo com ela, mas todos nós ficamos pelo menos um ano sob os cuidados dela como professora. E, com isso, ela nos levava e nos trazia para casa e ela continuava a escola dela, começava na escola e acabava em casa, continuava em casa. Quando se aposentou, com 27 anos de trabalho, não quis ocupar qualquer cargo, porque dizia que tinha uma escola em casa. E, de fato, quando faleceu essa babá, meu irmão mais velho tinha 10 anos e o menor tinha 1 ano de idade. E ela precisou de outras pessoas que ajudaram de certa modo.
Mas isso eu estou chamando a atenção para essa convivência unida entre os irmãos que perdurou toda a vida. Até hoje, nós não temos qualquer mágoa entre os irmãos, fomos muito unidos e foi esse legado que ela nos deixou. Foi uma experiência notável, inesquecível. Ela nos deixava, nos fazia democraticamente conviver com os nossos colegas sem qualquer privilégio, por sermos filhos. E isso, para nós, era uma lição de vida, de democracia, desde cedo. Essa igualdade, e a ponto de quase chamarmos, nós evitávamos chamá-la de mamãe, nós chamávamos de professora, porque nós queríamos ficar como os outros colegas, sem fazer diferença. E isso foi uma lição boa para o resto da vida. Ela nos conheceu como estudantes e de que maneira nós aprendíamos, isso que ela queria saber, de que modo nós aprendíamos. E com isso nos ajudava melhor em casa. Essa experiência, foi muito sadio isso. Ia conosco, meu pai acompanhava todo esse processo, meu pai respeitava muito o modo dela educar, nos educar como alunos e como filhos, e ajudar nas lições, ajudar nos trabalhos, foi tudo assim uma convivência, como se eu estivesse vivendo em casa, vivia uma escola, na escola vivia a minha casa. Eu combinava as duas coisas muito bem. Nós transferíamos facilmente as experiências da casa para a escola e da escola para casa. Nós trocávamos ideia, brincávamos, e principalmente eu brincava muito de professora. De todos os irmãos, acho que eu herdei, mais do que todos eles, aquela vocação de magistério, porque eu copiava com as minhas bonecas o que minha mãe fazia e o que minhas professoras faziam. Mãe e professora se misturavam, essas duas identidades. E eu copiava em casa com as bonecas o que minha mãe fazia e o que minhas professoras faziam. E minha mãe como professora. Isso me impregnou desde pequena. E eu quero dizer que, ao lado, ou por cima, ou na profundidade desse legado, foi a fé. Ela sempre nos criou na fé, na vida religiosa. Ela morava perto de igreja e perto da igreja católica e perto da escola. Então, assim nós passamos, entre a igreja, a escola e a família no meio. Essa foi a nossa infância e juventude também. Até que fomos adquirindo a independência, todos se casaram, menos eu. Eu fiquei como a tia Teresa. Preciso dizer que hoje eu tenho quase 90 sobrinhos. Sobrinhos, sobrinhos netos e sobrinhos bisnetos. Amo todos eles como se fossem filhos. E eu continuo tia Teresa até hoje. Eu confesso que eu era atraída pela poesia, pela linguagem. E a poesia era muito fácil, muito naquela época, até hoje, as crianças são muito estimuladas a declamar, a dizer poesias. E eu sempre gostava de, nas festas, dizer alguns versos, algumas poesias, e fui crescendo com esse amor à linguagem e à poesia, até que cheguei, em certo tempo da minha vida, literalmente estudar a declamação. Eu tive duas grandes professoras, Dalila Geraldo, do Pedro II, e Glorinha Boiter-Miller, que foi funcionária e fonoaudióloga na Globo. Pois bem, eu tive a felicidade de ter essas professoras. E, com isso, me preparei para algo que eu faço muito hoje, é fazer palestras. Essa ideia de aprender a declamação do monólogo, não tanto do teatro, mas do monólogo. E também preciso dizer que um fato marcante dos meus pais era estimular o nosso desenvolvimento. Meu pai me fazia declamar para ele, minha mãe também, elogiavam minhas redações, de todos nós éramos beneficiados com esse apoio, esse elogio para as nossas vitórias escolares. Claro que vinha a parte da repreensão, não é? De corrigir os erros, as falhas, mas era uma coisa assim muito mais leve, porque era intercalada com muitos elogios e muitos aplausos ao nosso sucesso. Isso desde crianças pequenas. Isso ajudou bastante a formar em cada um de nós um caminho, né? Meus irmãos seguiram caminhos diferentes do meu. Não sei se é o momento de dizer, mas eu acho que foi bom porque houve diversidade.
mais velho engenheiro, o outro irmão filósofo, músico, um outro arquiteto e um outro juiz. As mulheres. Uma se tornou uma grande mulher do lar. Aprendeu tudo que minha mãe pôde ensinar em matéria de casa. Ela se tornou uma mãe exemplar e de 7 filhos. Eu não me casei, permaneci solteira e herdei dela a vocação, o magistério, professora desde então. A outra menor era uma artista, cantava, pintava, tinha dotes artísticos. Você vê que quando há muito amor na família e união, as vocações também são diversificadas. Cada um segue o seu rumo. E o meu rumo foi esse. Hoje eu sou tia Teresa, até hoje. A psicologia entrou de uma maneira interessante, porque me dedicando à escola primária, que eu me formei pelo Instituto de Educação, antiga escola normal. E lá eu tinha, desde 11 anos, já comecei a minha vocação, porque era a maneira como nós entrávamos no Instituto de Educação. Você vai ser professora. E o fato de eu já ser professora, desde cedo, na minha intenção, me ajudou realmente a procurar atitudes que condiziam com essa vocação. Era assim que nós éramos consideradas no Instituto de Educação. Eu me formei em 1947 e, desde então, eu não parei de ser professora. Sou até hoje professora. Me sinto na vocação até hoje. E essa atração pela vocação me colocou muito ligada à questão social também. A questão da pobreza, a questão das crianças com dificuldade. Fiquei muito preocupada com esse campo, combinando isso com a minha fé. Sou uma pessoa religiosa, de formação e de prática também, foi o que me marcou. Então, foi muito fácil essa transposição de ser uma professora primária, amando esses alunos. Não tive uma falta desde que fui professora, e cada dia para mim era um dia de alegria na escola. Eu percebi que havia nessas crianças algo mais profundo do que o que eu via na aprendizagem. Eu queria conhecer cada uma em profundidade, o desenvolvimento de cada criança. Isso me levou a procurar psicologia como nível superior. Eu não fiz pedagogia, eu fiz Instituto de Educação, escola normal. Entrei na psicologia ainda já como professora. Então, estudei psicologia clínica na PUC do Rio. E para entender a criança como indivíduo, como pessoa e suas relações. E essa dedicação à criança foi me levando a algo que tinha que ver com a valorização dessa criança, que foi o interesse pela autoestima. Até onde a criança precisa aprender a se valorizar, amar a vida, ser feliz. O resultado é que eu tive a oportunidade de fazer a psicologia clínica, continuei como professora primária, não me interessava necessariamente por galgar outros níveis, mas fui convidada pelo professor, diretor da psicologia na PUC, que era a segunda turma de psicologia, padre Benko, que era um padre húngaro e psicólogo. Então, ele me entusiasmou muito e ele articulou uma ida minha para os Estados Unidos, onde eu fui fazer mestrado e doutorado. E lá, o que eu procurei? Eu fui procurar a psicologia educacional, que era a combinação das duas coisas, porque não havia lá como estudar a clínica, no lugar para onde eu fui, a Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Ótima universidade, mas a clínica não era o setor que me convidava e que facilitava a minha entrada na universidade. Então, eu entrei pela psicologia clínica, educacional, que foi bom combinar as duas coisas. Lá, eu percebi muito mais profundamente a integração das duas coisas, da psicologia da criança e da educação. E enveredei por esse caminho. Dali, eu fiz um mestrado em psicologia educacional, mas achei que ainda faltava alguma coisa de nível de pós-graduação na educação. Tive a oportunidade de fazer depois, na Universidade de Stanford, um mestrado em educação. Então, aí, como que tinha fechado o meu cerco, o cerco da criança,
psicologia clínica, a psicologia educacional, a educação e essa variável autoestima, que foi o tema da minha tese de doutorado, PhD, que eu fiz na Universidade de Stanford. A avaliação entrou aí, porque eu percebi que a autoestima estava muito ligada com toda a vida escolar da criança e de um modo muito especial com a avaliação. A avaliação era aquele processo que tanto podia elevar a criança, ajudá-la a elevar, como, infelizmente, poderia servir para abaixá-la, para assustá-la, para amedrontá-la. Eu comecei a perceber essa dissonância na educação. E aí me interessei pela avaliação, já nesse nível de profissional. Eu percebi em muitos lugares, de um modo geral, esse tipo de dissonância. Se você estuda a psicologia da criança e você vê como é importante ela ser estimulada, ela ser impulsionada no seu desenvolvimento, ao mesmo tempo você vê a escola procurando dar um ensino de qualidade, mas, infelizmente, não com uma avaliação de qualidade. Em alguns lugares eu percebi alguns bons exemplos de como você deve tratar o processo avaliativo, que é um processo formidável. A avaliação é uma disciplina, como dizem os estudiosos, é uma disciplina que está em todas as disciplinas. Todas as áreas requerem avaliação. Então, para você formar uma criança, você precisa avaliar constantemente seu desenvolvimento. E esse desenvolvimento não estava sendo adequado, estava sofrendo a influência de avaliações punitivas, de avaliações que buscavam muito mais o erro do que o sucesso. E eu fiquei impressionada com isso e verifiquei que eu podia usar esta variável avaliação, eu poderia usar o estímulo e a avaliação da criança e, com isso, fazê-la feliz da escola, fazê-la crescer e o professor também, tornar o professor mais feliz. Então, o próprio professor sofria o processo avaliativo, eu percebia, porque ele, para ser avaliado, o professor não era visto necessariamente naquilo que ele tinha maior potencial, e nem a criança, nem o professor. Eu me dediquei à avaliação, combinando tudo isso, a educação, a psicologia e a avaliação, que brotava desse casamento da educação com a psicologia. E hoje eu procuro professores para falar com eles disso e dizer que vale a pena melhorar o seu processo avaliativo, aperfeiçoar o seu processo avaliativo. Há lugares no mundo que já entenderam um pouco melhor essa situação e eu acho que o Brasil pode fazer isso. E no próprio Brasil nós temos lugares que já são capazes de fazer uma avaliação desse tipo. Mas é preciso mais, é preciso trabalhar melhor isso, porque isso é muito sério na vida de uma criança e na vida de um professor. Ele ser bem avaliado. Ser bem avaliado não é dar notas boas a ele. Uma criança ser bem avaliada não é tirar notas boas, é crescer, é se transformar através do processo avaliativo. A boa avaliação é aquela que eleva, aquela que vê em você as suas qualidades antes de ver as suas dificuldades. Segura você nas suas qualidades e agora trabalhe as suas dificuldades, porque você já está com força, com sustentação para entender as suas dificuldades. Se você não trabalha primeiro o lado bom, o lado de sucesso, você não aproveita o momento para dar à criança, um aluno, a coragem para melhorar as dificuldades. E só segurando a sua potencialidade você pode conseguir isso. Ele próprio se ver, se reconhecer como uma pessoa de grandes qualidades e também com algumas dificuldades. Isso é uma boa avaliação. Leva você a uma transformação. Numa palavra bem simples, reconhece primeiro o seu potencial e ajuda a corrigir o que está faltando. Uma péssima avaliação é aquela que quase que ignora o bom potencial, mas vê só o lado negativo. Pior é que entende que isso é bom. Quando você entende que uma coisa é boa e ela não é a maior dificuldade. Você cria aí a maior dificuldade de corrigir. Mas quando você é aquela avaliação que descobre as falhas, descobre os erros
e acha até bonito, acha até correto reprovar uma criança para que ela aprenda mais. É engano. Ela vai piorar. Olhar o lado negativo de um aluno e não ver, até não ver, não é só deixar por último, não ver o lado bom é levá-lo à sua autocondenação. Então, essa é a péssima avaliação. Nós podemos corrigir isso, é simples, é inverter a colocação. Fala primeiro do que é bom, depois você diz aquilo que pode ser corrigido. É ver a totalidade, o seu lado emocional, o seu lado social, o seu lado espiritual, o seu lado físico, o seu lado intelectual, todas as potencialidades de um ser humano você precisa ver numa avaliação. E não reduzir isso a uma nota e uma média final e a décimos para reprovar. Isso é o maior absurdo que se comete em avaliação. Não leva a melhorar, leva a piorar. Porque a criança que repete uma vez uma série é fadada a repetir muitas outras vezes e na vida não ter sucesso. Se alguém conseguiu sucesso apesar disso, graças a Deus, foi um verdadeiro sucesso, milagre, e com certeza a família ajudou, houve quem ajudasse, porque a escola não fez o papel dela. E eu gosto muito da escola, eu amo a escola, a educação, os professores, são meus colegas, eu não gostaria que meus colegas seguissem esse caminho, não cometer esses erros. Eu acho que a melhor maneira de ajudar o professor a mudar é mudar a atitude em relação ao professor. A sociedade precisa ver o professor como uma pessoa de grande influência no sucesso de uma nação, de um país. O professor é muito importante. Então, à medida que a sociedade vê o professor de uma maneira mais digna, à medida que você coloca o professor diante de situações de sucesso, onde outros já sabem como atuar, eu acho que o professor aprende rápido. Ele precisa ver bons exemplos em torno dele. E o professor, em geral, fica numa posição muito isolada, porque dentro de uma sala de aula, às vezes a porta fechada, ele não tem chance de ver os colegas em ação. Era preciso haver maior convivência profissional, para que os professores aprendam uns com os outros. Ele ter a sua formação teórica, não é? Trabalhar na formação do que é a avaliação. A avaliação é como disciplina, como prática, é uma coisa muito antiga, antes de Cristo, muito antiga. Mas como disciplina para a formação é uma coisa nova. O professor precisa ter essa fundamentação teórica sobre a avaliação. Sabe o que ela é? Ela é isso. É levar a pessoa a uma transformação através de juízos de valor. Você julga as atitudes, você julga os comportamentos, você julga resultados, mas você julga o processo todo para chegar lá. E você precisa apoiar para que haja transformação. Então, é preciso fazer isso. Então, ajudar a prática do professor, para que ele veja outras práticas. Desenvolver no professor essa afetividade. Sem afetividade, sem esse carinho, sem esse afeto, acolher antes de julgar, abraçar antes de julgar. Então, desenvolver essa atitude em relação a ele, o professor. Tratar o professor assim para que ele possa fazer isso, transferir isso para a criança. Eu, pelos meus anos de magistério, eu posso dizer coisas muito antigas que já aconteceram na minha vida e que marcaram muito. Eu posso dizer esse exemplo de que muito me honro. Eu era professora primária, brincava muito com as crianças, eu me divertia muito com eles, crianças de primeiro ano. Fui visitada por uma autoridade, professor norte-americano, visitou a minha sala, acompanhada da diretora. Eu era nova, mas muito feliz na profissão, muito alegre e brincando muito com as crianças, quando essa visita, que ficou uns 15 minutos só na minha sala, me viu durante uns 15 minutos e no momento seguinte, no momento do recreio, a diretora me chamou e me comunicou que eu acabava de receber uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. E eu perguntei por quê, qual era o critério dessa escolha. Tem que haver um critério para essa escolha. Eu não sabia qual seria o critério. E ela me disse que o critério deste professor, que veio buscar uma pessoa para ganhar uma bolsa, é apenas um critério, uma turma feliz.
E eu ganho uma bolsa por ter uma turma feliz, porque a criança feliz aprende. E, por incrível que pareça, não foi dessa vez que eu fui para os Estados Unidos, porque eu não queria deixar uma turma infeliz abandonando-a no meio do ano. Eu só posso ir no início do ano, não agora. E como não era possível, porque lá as aulas começam tarde, começam no meio do ano, não começam no fim do ano, para nós começam no início, para eles começam no meio. E eu tive que passar essa bolsa a outra colega, que mereceu, achei que ela merecesse, eu escolhi, e essa pessoa que entendeu o meu dilema me deu um grande abraço, que valeu uma bolsa. Era o doutor Anísio Teixeira. Para mim, valeu uma bolsa. Eu fui tirar a bolsa mais tarde, quando já estava com trabalho de coordenação, eu não tinha turma, então eu pude me afastar. Depois de 16 anos de magistério, eu pude ir. Continuei trabalhando de alguma maneira, né? Depois com nível superior, nas universidades, quando voltei ao Brasil, e depois na pós-graduação. E, bom, vou parar por aí. Ainda estou vivendo. Eu acho que nós podemos até fazer algumas analogias, que essas analogias até servem para entendermos melhor de que nós estamos falando. Eu sempre com crianças, brincando sempre com crianças, brincando com meu sobrinho neto, porque não tendo filhos, eu abracei muitos sobrinhos e brinco com eles como converso e me divirto com os meus contemporâneos. Eu brincando com um sobrinho neto e ele imitando o futebol no chão, ele fazia como se fosse um jogo de futebol e me pediu que ficasse com ele, ficar no gol. Estamos no tempo de futebol agora falando. Então eu ficava no gol e eu pegava as bolas que ele chutava. Claro que eu perdia as bolas porque ele chutava mais forte do que eu, pela minha idade. Então, ainda com essa idade, eu ficava no gol. Depois eu fazia o contrário, chutava. No dia seguinte, ele me disse, eu vou te liberar, hoje você não precisa, ele com 10 anos, você não precisa jogar hoje, você vai ser torcida. E ele me ensinou que eu devia ficar sentada como torcida e todas as vezes que ele fizesse com o dedinho o sinal de alguma coisa que vai acontecer, eu torcia. Eu tinha que fazer olá, olá para torcer e ele fazia gol. E de novo ele levantava o dedinho, eu fazia a torcida e ele fazia o gol. Eu entendi que a avaliação não vem depois do sucesso, ela vem para provocar um sucesso. A avaliação é torcida. Você torce pelo aluno que tem dificuldade, você torce pelas crianças que precisam muito fazer gol, e elas vão fazer o gol. E torce pelos que já fazem naturalmente, porque você tem que manter aqueles que já estão em ação e favorecer o sucesso dos outros. No dia seguinte, ele veio com outra novidade que fechou meu conceito de avaliação nessa metáfora. Ele me disse, hoje você não precisa mais fazer torcida, você vai ser placar, que se chama feedback, dar o resultado. A avaliação é isso, você torce pelo sucesso, você constata o sucesso e você devolve a informação de que houve sucesso. Você pode devolver que houve sucesso e algumas dificuldades, mas a pessoa precisa primeiro se dar conta desse sucesso. E por incrível que pareça, se você elogia a criança por um sucesso potencial numa área diferente, seja arte, ou seja educação física, ele vai ter sucesso também em outras áreas, como a matemática, como a linguagem, como outras áreas. Porque precisa encontrar o ponto de sucesso da criança, como o ponto de sucesso do professor. Nós não somos bons em tudo. Nós temos áreas de maior excelência. Essas áreas precisam ser descobertas na criança e no professor. Não abandonar o professor jamais nessa atitude, nessa tarefa, porque ele precisa disso. Ele precisa também da sua autoestima. E a avaliação do professor deve seguir esse rumo, descobrir nele. Não precisa um concurso inteiro. Em 15 minutos eu fui descoberta como uma professora feliz, uma turma feliz. Esta é a maneira mais simples, eu acho, de definir a avaliação
nos dias de hoje, aproveitando toda a cultura que nós temos, do futebol, da torcida. A torcida é importantíssima na vida da educação física, porque não é importante também na escola, nas matérias escolares, nas disciplinas e na vida de casa, da família. É muito importante que alguém torça por nós. Se ninguém torce por nós, é difícil de você encontrar o ponto de apoio. E é isso que eu vejo que pode ser feito. Trabalhar com os professores essa dimensão de ajudá-los, de ver neles a sua potencialidade. E aproveitar as suas áreas de maior sucesso. Eu não posso omitir que depois dessa minha experiência, né, no estudo, eu entrei no campo internacional. Eu fui chamada para trabalhos de avaliação em El Salvador, em outros países da América Latina. Estive em vários países, trabalhei com o Unicef, com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com várias organizações. E no ensino, no Brasil, no Ministério de Educação, nas secretarias de educação, em todos esses, nas escolas, são ambientes onde eu realmente realizei plenamente essa integração a que me referi. E hoje eu estive na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Rio de Janeiro e na PUC do Rio. Hoje eu trabalho na Fundação Seis Gran Rio, que é uma organização educacional por excelência e que contém avaliação com grande força e a cultura. Juntou a cultura, a avaliação, a educação plenamente. E é nesse ambiente que hoje eu vivo e realmente faço palestras para professores, faço palestras para pais, para os próprios alunos, mas vivo e me alimento nessa instituição, porque ali eu encontro essa integração de educação, de cultura, de avaliação. Isso fundamentalmente. Mas posso colocar aqui minhas mãos postas, mas dizer que em tudo isso eu ponho plenamente a minha fé. Eu tenho muita fé. E a fé, ela realmente segura tudo isso. Realmente me torna, assim, uma pessoa mais confiante e mais integrada, porque eu tenho isto como um suporte maior. A minha fé é católica, mas com muita sensibilidade e muita compreensão para todas as crenças. É preciso respeitar todas as crenças e valorizar essa questão espiritual. Ela não pode estar ausente. Não posso desprezar o que é diferente de mim, pelo contrário, amar. A questão da espiritualidade invade todas as áreas. Você é uma pessoa, você não é uma pessoa. Você não é uma na espiritualidade e outra na vida profissional. Você é uma pessoa só. Você integra tudo isso em você. Então, você pensa, você sente, você reza, você ama, você faz tudo isso numa pessoa só. É por isso que a educação não pode separar o desempenho intelectual. O desempenho é total. Qualquer coisa que eu faça, eu trago tudo isso dentro de mim. Então, é preciso respeitar em mim, como eu respeito nos outros, toda essa integralidade. E tomar cuidado para chegar lá sem machucar. Sem machucar. É uma delicadeza que precisa ter, um carinho, um afeto com as pessoas, porque elas nem sempre estão preparadas para ouvir um juízo de valor. É preciso você preparar isso de uma maneira assim, inteligente, sensível, para dar oportunidade. Eu tive um professor de mestrado, quando recebeu a minha tese, eu achava que estava pronta a minha tese de mestrado, norte-americano, ele, um grande professor, ele me respondeu assim: está excelente como um primeiro rascunho. Essa é uma maneira linda de dizer que você está bem, mas precisa melhorar. Eu vejo que nós temos que ter essa qualidade. E não, eu vou dizer, antes de vir aqui, eu me preparei numa revisão da minha vida para sentir o que é importante dizer. Devo ter omitido muita coisa, mas eu rezei para que eu tivesse, que eu falasse aquilo que fosse ajudar as pessoas no seu processo de aperfeiçoamento. Bem que eu pedi a Nossa Senhora que
que me desse uma bênção antes, porque eu vou falar de mãe, de educação, de escola, de vida. É preciso que eu tenha essa força de maternidade, essa maternidade espiritual, intelectual. Eu estou um pouco séria, mas eu brinco muito. Eu brinco muito, até hoje eu brinco com os professores, eu brinco com as crianças, porque eu quero ser feliz. Um poeta, um escritor chamado Rubem Alves, disse uma coisa muito linda: quem sonha, 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 não morre nunca. Pode ser que morra de repente, mas morre em pleno voo. E é assim que eu quero ser, em pleno voo, para estar mais perto do céu. Mas quero estar aqui presente sempre, até meu último momento. Mas eu penso com o coração e sinto com a razão. Eu faço as duas coisas misturadas. Você vai criar um ambiente para avaliação. A avaliação não tem um dia especial, não é o dia da prova. A avaliação é um processo natural que acompanha o trabalho escolar. Então, volta e meia, o professor se refere ao aluno: você hoje está bem, gostei de ver como você fez esse trabalho. Isso é avaliação, não é uma avaliação formal, mas é uma avaliação informal que acontece ao longo. Há crianças que passam o ano inteiro sem receber um elogio sequer, porque nunca tiraram uma nota boa. E tudo mais que ela fez. Então, o elogio tem que ser uma coisa normal, é o alimento normal. Elogiar aquilo que você vê com sinceridade. Com sinceridade. Então, não mentir, é real, uma coisa que você viu que foi boa. Não perder de vista aquilo que foi bom. Aquilo que não foi, chamar a atenção. Mas você aceita bem a crítica sobre aquilo que você não fez bem quando você tem de sobra elogios por aquilo que você fez bem. Então, a primeira coisa é descaracterizar a avaliação, um momento de prova. Não isso, a avaliação está permanentemente acompanhando a sua aprendizagem. O que foi que eu aprendi hoje? Será que eu consegui tudo? As crianças que têm um autoconhecimento, os estudos mostram que são as que têm maior sucesso. Aquelas que sabem ver em si mesmas quando estão bem e que dificuldades têm, que se autoavaliam. Isso deve valer para os adultos também. Então, esse é um processo. No momento de uma prova, por exemplo, a prova é um dos momentos de avaliação, um pouco mais formal, sem medo, sem anunciar é um dia de prova, não. Nós vamos fazer um exercício. É um momento que vocês vão mostrar aquilo que vocês conseguiram aprender e aquilo que vocês querem mostrar que aprenderam. Porque o professor vai descobrir na prova de vocês o que foi que ele ainda não ensinou muito bem. Com essa igualdade democrática, atitude democrática, a criança não se assusta. Se eu errar, eu vou mostrar ao professor onde eu preciso aprender mais. Se eu não errar, vou mostrar ao professor o que é que eu já aprendi, que eu possa até ensinar aos outros. Essa é uma maneira democrática de fazer acontecer uma sessão de prova sem meter medo. E o medo que a criança tem é do fracasso, e mostrar que não é fracasso. Você vai falhar em algumas coisas, mas vai acertar muita coisa. Elogiar aquilo que você conseguiu acertar. Fazer elogio coletivo, fazer elogio individual, tratar uma questão de prova como um momento de diagnóstico. Eu vou ver como foi que eu ensinei e você vai mostrar o que foi que você conseguiu aprender. É para isso que serve a avaliação e para que eu possa crescer e melhorar. Saber onde eu já estou bem, não posso perder, e onde eu preciso ainda melhorar. Fazer disso não uma coisa de chamar atenção. Eu acho essa questão de botar notas dos alunos na prova, no quadro, à vista, não. É uma coisa discreta. Eu aprendi uma experiência, você queria saber experiências fora dos Estados Unidos, que a prova era entregue fechada para o aluno. Ninguém via a sua nota, o seu resultado. Só você, professor e você. Estava fechado para você. Hoje em dia, nós vemos coisas diferentes. As coisas são divulgadas como se você estivesse divulgando contra-cheque, divulgando o seu imposto de renda e coisas secretas, particulares. É coisa particular a sua nota. Você divulga se você quiser, mas ela é sua. Então, é um colóquio, é um segredo entre o aluno e o professor. Mas um compartilhar constante,
Quem sabe ajuda quem não sabe. Eu sei umas coisas que você não sabe, você sabe outras coisas que eu não sei. E essas trocas são muito felizes, para que os alunos saibam que eles podem compartilhar com os colegas, com o próprio professor, suas potencialidades. Descaracterizando esse terror, esse medo, você pode fazer qualquer situação de prova que ela não vai assustar. Não desconfiar, confiar. Vai colar, não vai colar, não tem disso. Cada um vai fazer o que puder para que eu possa conhecer cada um. Cada um vai mostrar o que sabe e onde precisa aprender mais. Eu tive um professor que dizia, hoje vocês vão cometer erros diferentes. Pronto, dava a chance de errar, que é normal. Eu penso que vai por aí. Tirar essa questão de nota. Nota perturba muito. Nota, décimo. Isso não tem sentido. Ninguém é uma média. Ninguém é vírgula, o quê? Não. Nós todos temos lados bons e lados com dificuldade. Por isso eu acho que o conceito vai melhor do que um número. Você está muito bem, você está indo de um modo satisfatório, razoável. Você já começou, você teve um ótimo começo, como eu disse, excelente primeiro rascunho. Um ótimo começo, você agora vai... Por causa desse excelente primeiro rascunho, eu terminei tudo e em 2 meses eu acabei tudo. Eu corrigi tudo que tinha que ser corrigido, porque eu fui estimulada com um excelente primeiro rascunho. Por que não? Dizer às crianças esse excelente, para começar, é tudo que você precisa. Com isso, a avaliação, acho que vai mudar a sua cara. Eu acho que eu precisava dizer, os estudiosos chamam 5 grandes critérios para uma boa avaliação. Que ela seja útil, que ela seja viável, fácil de realizar, diplomática, simples, que ela seja ética, que respeite a pessoa que está sendo avaliada, com muito respeito mesmo. Respeitar e abraçar, ajudar a pessoa a ver os seus erros com a força dos elogios. Outra característica é ela ser corretamente realizada. Procura instrumentos que estejam funcionando. Nada pior do que o microfone que esteja falhando e as pessoas não percebam. Ou eu que coloquei um termômetro numa velhinha e disse que ela estava morrendo com 41 graus de febre. Meu termômetro estava fora de circulação. E o médico percebeu isso. Ela estava com 36,5. Você viu o que você faz com uma prova mal feita. Então, o instrumento que você utiliza deve ser um instrumento bom. Se é um exercício de boa qualidade, se é uma observação, se é uma discussão, se é um trabalho de grupo, deve usar bom instrumental. E o quinto é a prestação de contas, que os americanos chamam de accountability, o que quer dizer, você precisa prestar contas à criança, ao aluno, ao jovem, ao aluno, ao professor, à secretaria, à direção, que processos você usou, que recursos você utilizou para fazer essa avaliação, para que dê direito a uma crítica da sua avaliação, que se chama meta-avaliação, avaliar a sua avaliação. Útil, viável, ética, precisa e prestadora de contas, responsável na prestação de contas. Com esses cinco características, acho que um professor pode, ele mesmo, trabalhar a sua formação em avaliação, ele se avaliar como tal. Eu faço, erro muitas vezes, falho muitas vezes e continuo aprendendo dos meus 91 anos. A avaliação pode ser externa ou pode ser interna. Internamente, vamos dizer, num programa, o programa se avalia internamente. Mas o programa pode encontrar um grupo ou alguém que venha fazer uma avaliação externa, um outro olhar, de fora para dentro. Comigo a mesma coisa. Eu posso me avaliar eu mesma. Eu quero ver em que eu estou acertando, em que eu vou bem. Faça essa reflexão. Foi o que você aprendeu hoje. Mas veja também você mesmo onde você falhou, onde você teve dificuldades, quais foram as suas falhas, onde você precisa aprender mais, crescer mais, se desenvolver melhor. Mas você pode pedir a alguém, ou contar com alguém que avalie você. Então, você tem uma avaliação externa e interna combinadas. É ótimo. Há quem diga até é interessante você ver com um olho só ou com os 2 olhos. Quando você tem os 2 olhos, você tem a profundidade.
um ajuda o outro. Então, a avaliação interna e a avaliação externa se ajudam mutuamente. Quando há essas provas nacionais, essas provas que são importantes, elas têm uma visão nacional, vem uma visão geral, mas eu preciso ter a visão individual dos meus alunos, dos professores. Por isso, a avaliação na escola é muitíssimo importante, porque é ela que vai dar o toque da avaliação individual. Essas avaliações do sistema, que são importantes na sua missão, de ver o sistema como um todo, de ver até a classificação, não devem ocorrer na sala de aula. Sala de aula é uma visão individual. Não vamos comparar primeiro lugar, segundo lugar, nada disso. É uma visão individual. Você é primeiro lugar em alguma coisa, eu sou primeiro lugar em outra. E cada um tem o seu primeiro lugar na vida. Cada um tem direito a um primeiro lugar em alguma coisa. E tem direito também, pelas nossas circunstâncias humanas, de ter um último lugar. Em compensação, é essa compensação que nós temos que ter. Eu tenho dificuldades em alguma, sucesso em outras. E é essa combinação entre as pessoas. Por isso eu acho que não podemos negar os resultados de provas nacionais e de provas locais, mas não, de maneira alguma, abrir mão desta avaliação profunda que só o professor faz, os pais, professor. Aqueles que educam, aqueles que estão próximos da criança, do jovem, do adulto. A melhor preparação para ele fazer uma prova nacional é ele ser bem avaliado na sala de aula. Quanto mais bem avaliado ele for, bem avaliado nesse sentido que eu digo, não é tirar boas notas, é ser visto, é ser estimulado na sua potencialidade, nas suas forças, ele ser reconhecido naquilo que ele faz bem. Ele vai adquirir uma autoconfiança e ele vai se estar bem, normalmente, numa prova nacional. Não se prepara só treinando, não. Ele vivenciando uma avaliação diferente. Porque então ele vai para uma prova nacional sabendo que acertar é o mais provável. Errar é humano, ele poderá errar. E se não for desta vez a sua chance, ele terá outras, porque ele continua sendo uma pessoa capaz. Você não se derrota, você não fica fracassado e despedido da vida e da aprendizagem pelo fracasso numa prova. Eu não olho por esse lado, olho sempre que houve alguma coisa boa. Eu quero até fortalecer um detalhe. Eu sou totalmente contra a reprovação. Uma criança jamais deveria ser reprovada. Jamais. Ela tem que ser ajudada, ela tem que ser reforçada, ela tem que passar pelo reforço escolar, ela tem que passar por um acréscimo de atenção, mas reprovada não. Está provado que a reprovação deve ser reprovada. Reprovar a reprovação, porque ela não ajuda no crescimento. Os alunos que saem da escola, que abandonam a escola, na maioria foram repetentes, desistiram da escola, não se sentiram capazes de ir adiante. Eles dizem isso, eles expressam isso literalmente. Então, não pode enganar isso. Portanto, nada disso. Vamos dar uma segunda chance, uma oportunidade, vamos ajudar paralelamente, ajudando. Toda a escola sabe disso. Eu não estou ensinando o Padre Nosso ao vigário. A escola inteira sabe isso, a educação sabe isso. Nossas secretarias de educação, justiça seja feita, tem trabalhado muito. A educação tem trabalhado nesse sentido, universidades têm trabalhado. Mas eu acho que falta ainda um pouco mais de conhecimento do que é a avaliação na sua expressão mais correta. Eu estou aqui para ajudar, do que for possível da minha parte. Uma das coisas mais importantes é ouvir os professores, ouvir a imprensa, ouvir a mídia, o que eles gostariam, o que eles querem saber, o que eles pensam, como eles veem isso, porque é obrigação dos educadores explicar. E eu acho que essa é uma função que eu atribuo como... Hoje eu me sinto como avaliadora. Hoje eu me sinto na profissão. Eu faço parte de uma associação internacional de avaliação. Eu faço parte de organismos nacionais. Eu pertenço a grupos que estão estudando avaliação. E eu quero dizer isso com todo carinho, com todo respeito aos meus colegas, aos dirigentes, aos políticos.
que vejam a avaliação no seu modo correto de ser vista, porque há muitos milhares de pessoas estudando avaliação e dizendo diferentemente. Você não reprovar não quer dizer não fazer prova. Não reprovar vamos dizer, declarar, dar uma declaração de não conhecimento, de incompetência em determinado ano escolar ou em determinada disciplina. Eu acho que é uma maneira muito forte de dizer que você precisa aprender mais. Não precisa fazer isso. Você pode dar à pessoa uma chance de aumentar esse conhecimento, de melhorar esse conhecimento. Eu quero falar especialmente da criança e do jovem. Do adulto universitário eu nem vou falar agora, porque os universitários têm uma maneira de resolver isso. Eles trancam a disciplina, saem daquela disciplina, vão fazendo um outro período, eles procuram negociar, às vezes, com o professor, um trabalho compensador, que vai substituir aquele, um complemento. Há muitas maneiras do aluno adulto procurar sair dessa trilha da reprovação. Mas a criança de ensino fundamental, médio e até infantil não tem essa liberdade de fazer esse tipo de negociação, escapar vamos dizer, dessa luta e dessa agressão que é a avaliação, que é a reprovação. Não, é ajudar um aluno, em qualquer dessas circunstâncias, a ter um reforço. E o reforço é obrigação nossa de professores. Nós, professores, temos que ver como podemos arranjar um tempo, um momento, no próprio tempo de aula. Eu não estou nem falando de um tempo extra, porque o professor precisa ser valorizado também financeiramente, valorizado no conceito que se tem do professor, valorizado no sentido de dar a eles muita chance de participar de congressos, participar de encontros, porque ele está sempre preso na sua sala de aula, não há quem o substitua por alguns momentos para ele poder crescer no seu estudo, aumentar. Então, ele procure também estudar a própria turma, estude os seus alunos, que é uma maneira de estudar, prepare as aulas, que é uma maneira de estudar. Mas ao professor deve ser dada essa oportunidade de uma promoção, umas promoções em tempos adequados para ele sentir o estímulo desse reconhecimento que eu estou falando com relação aos alunos. Mas tem que ser feito em relação aos professores. Também ele precisa ser estimulado a crescer e reconhecido. Nesse conjunto é que eu acho que nós vamos mudar essa maneira de pensar. Então, é aceitar oportunidade, ou então desenvolver, eu acho que é muito bom desenvolver provas, sim, porque as provas são momentos mais pontuais, mais sistemáticos, em que você é desafiado. Você é desafiado, então é importante. Mas o que está sendo problemático é a utilização desses resultados. O resultado não serve para me reprovar. O resultado de uma avaliação não é para me reprovar, é para me mostrar onde eu estou bem e onde eu preciso crescer, mas reprovar não. Eu tenho, como educador, o dever de levar o aluno à aprendizagem. Dar a aula é fácil, o difícil é fazer aprender. A aula é fácil de dar. Eu me preparo, faço um belo discurso, uma bela lição. Isso é importante, mas não é tudo. O importante é fazer o aluno entender o que eu falei, entender aquilo que eu quis que ele aprendesse. Não é? Então, são atitudes que devem mudar, eu acho. Mais conhecimento, é lógico, vou sintetizar, mais observação de bons exemplos, mais prática e aceitar as suas limitações, mas, sabe o quê? Ore sempre, reze sempre que você consegue. Não desanime, porque você vai conseguir. Com esforço e com fé, você consegue. Eu não quero ser injusta para mencionar uns e não mencionar outros. E eu acho que em todo o mundo, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, na América Latina, na América do Norte, América Central, há exemplos, há ilhas de excelência, há lugares que fizeram sucesso pela maneira de conduzir o processo avaliativo. Está muita coisa acontecendo ainda, tem muita aprendizagem pela frente, mas para não deixar de mencionar alguma coisa,
Nós todos conhecemos a experiência portuguesa, né, da Escola da Ponte, que foi uma escola só, que mostrou uma maneira diferente de avaliar os alunos, uma maneira diferente de conduzir a aprendizagem, de fazer os alunos felizes na escola. Eu, modestamente, humildemente, dei o meu exemplo de uma turma feliz. Há muitas escolas que fazem isso, fazem a sua turma feliz. Isso é uma maneira de levar a avaliação não para a morte, para o fracasso, mas para uma felicidade geral. A felicidade é importante. Mas fala-se também da Finlândia, que é um país que está demonstrando algumas coisas interessantes. Não é tudo, não. Por exemplo, uma das coisas que me chamaram a atenção na Finlândia é que os alunos têm pouco dever de casa. O dever de casa excessivo afasta a criança dos pais, de outras vivências. Ele não faz outra coisa senão fazer o dever de casa. Que tempo sobrou para ele ver a televisão, para ver o rádio, ouvir o rádio, a televisão, o concerto, o teatro, o jogo de futebol. Coisas de que ele precisa, de que ela precisa. Por que não fazer isso aí? É preciso fazer essas coisas também. Isso é parte da cultura. Ler um livro, ler. Nosso povo brasileiro ainda não aprendeu que a leitura é realmente algo formidável para você crescer em tudo. Usar a leitura de todas as áreas, não a leitura só na sua área, na sua disciplina. Uma leitura geral, generalizada. Então, você invade todas as disciplinas. Eu acho que o caso da Finlândia, como esse, é muito interessante. A Finlândia coloca o professor numa formação prolongada. Ele tem muitas horas de estágio, de aprendizagem. Ele passa períodos longos ao lado de quem trabalha bem. Então, o convívio com outro professor é muito importante para você crescer. Isso vai melhorar. E nisso as avaliações vão melhorando, vão deixando de visar a reprovação, mas visar sempre uma aprovação. Não é a aprovação da prova, é uma aprovação do seu desempenho, de um modo geral. No Brasil, nós temos em todo... Eu diria que, de um modo geral, eu duvido que algum estado do Brasil não tenha alguma dessas experiências de sucesso. É preciso nós prestarmos atenção. No Rio de Janeiro, no sul do Brasil, em todas as regiões do Brasil, no Nordeste, no Centro-Oeste, né, no Sudeste, no Norte, no Nordeste, todas as regiões do Brasil, Sul, há sempre alguém que está fazendo um trabalho bom. Hoje já há uma preocupação da mídia de ir atrás desses lugares, chamar atenção, premiar, chamar atenção. Ali, com certeza, a avaliação foi bem realizada, porque senão o sucesso seria muito difícil de ser alcançado. Mas veja, não é o sucesso de uma pessoa, é o sucesso de uma escola inteira ela. É uma escola total, não é uma turma sozinha, não é um aluno, é a escola inteira. E fazer isso precisa, muita união na escola, muita interlocução, muito professor vendo o professor, uns vendo os outros e aprendendo uns com os outros. E as crianças também, com essa convivência, colocam nada de grupo dos fortes, dos médios e dos fracos. Todos estão misturados no mesmo grupo. Você separa, às vezes, por uma questão de ajudar mais, mas, na verdade, você junta as crianças. Há escolas, isso eu vi na Califórnia, mas há escolas no Brasil, eles estão entendendo isso, de colocar alunos mais velhos, alunos maiores, ajudando os menores. Ele vai, às vezes, aprender mais rápido com um colega de uma série, de um ano mais adiantado, do que com o próprio professor. Porque esse é um explicador. Uma vez eu perguntei aos professores, numa reunião, o que é um bom professor? E os professores ficaram calados um pouco. Eram supervisores, eram professores. Eles, como que aguardando o momento de alguém falar primeiro. Uma criança de 9 anos se adiantou e ele arrancou aplausos de toda aquela plateia imensa. Ele levantou e disse, eu sei o que é um bom professor. Um menino de 9 anos. Eu perguntei o que é um bom professor. Ele disse, é aquele que explica. Veja que resposta belíssima. Não é aquele que ensina, é aquele que faz aprender. Porque explicou, eu agora entendi. É isso. Acho que é aproveitar essas experiências e ver lugares onde
Está havendo uma mudança e registrar isso. Divulgar. Não divulgar as escolas fracas, não. Divulgar aquelas que tiveram melhores condições, estão bem. Eu tenho encontrado escolas públicas, particulares, fazendo um trabalho bonito. E, como eu disse, eu não quero mencionar, porque eu não quero ser injusta. Eu só chamei aquilo que as pessoas já falam muito. Mas eu quero dizer que nós, se prestarmos atenção, dentro da nossa escola, existe alguém fazendo a diferença. Que diferença é essa? Vamos olhar. Não é uma palestra, não é um consultor que vai mexer, não. Somos nós mesmos que mexemos. Eu me lembro de uma situação, uma escola pública que eu trabalhava. Eu quis que os professores, eu era coordenadora, fizessem uma mudança, uma alteração. Estávamos fazendo em um outro lugar, uma experiência, nós fomos, aprendemos como era, voltamos para a escola. E eu queria ver aquilo transformado na escola, mudado na escola. E não conseguia ver a mudança. Insisti muito, até que eu procurei, encontrei uma professora agindo magnificamente. Essa tinha absorvido tudo e estava dando uma lição de mestre. Eu, então, fiz aquilo que se chama fofoca positiva. Andei falando na escola inteira que os colegas dessem uma olhadinha naquela sala. Foi suficiente, porque no final do ano, essa professora teve grande sucesso nos seus resultados e no ano seguinte a escola inteira mudou. Não é porque alguém importante falou, não é porque uma coordenadora falou, não. Uma colega conseguiu realizar e nós, naturalmente, copiamos uns dos outros. E assim foi. Não importa que seja uma turma que mude, uma escola. Isso vai fazer efeito, vai levedar toda a massa. Alguém que faça, mas que seja divulgado o sucesso. Em outras palavras, divulgar o sucesso e não o fracasso. É lógico que nós temos que chamar atenção para as coisas graves que podem acontecer numa escola por causa da avaliação. Deus nos livre de repetir aqui qualquer desses grandes fracassos que já aconteceram em escolas por causa da avaliação, sem má intenção, infelizmente achando que era bom. Mas nós vamos sempre chamar atenção dos lugares que estão brilhando. Eu fiz a minha tese de doutorado, nos Estados Unidos, sobre a autoestima. Por isso eu calco tanto nela, porque até hoje eu vejo necessidade de trabalhar a autoestima. E eu fiz uma experiência. Eu fiz uma experiência com 4 semanas. Trabalhei a autoestima de crianças em 4 semanas. Eles levantaram, aumentaram a sua autoestima. Eu vi como estava antes e como estava depois. Simples com essa maneira de tratá-los, de ver as coisas que estão bem, sem necessariamente ver as matérias. Não é a matéria, a disciplina. Eu posso não ser bom aluno em matemática, em língua portuguesa, nas outras matérias, ou física, ou biologia, mas eu ser uma pessoa muito boa nas relações humanas, porque não ver em mim a capacidade de ter um bom relacionamento. Isso é uma grande virtude. Porque não vê em mim a generosidade de ajudar o outro. Isso é uma coisa muito bonita, ver sempre o lado bom da pessoa, que ela vai melhorar, normalmente ela vai transferir para as outras áreas e vai conseguir vencer. Isso não é um trabalho de um dia, isso é um trabalho diário e que tem que ser observado. Você não pode levar essa recomendação, levar essa sugestão e não acompanhar. Tem que acompanhar e constatar que aquilo está acontecendo. Por isso a avaliação é importante. Ela constata o crescimento. Ela não abandona o crescimento. Ela constata e corrige quando tem que corrigir. É o que se chama formativa, né? No caminho, você melhora. Então, hoje aqui, ao falar, alguém me trouxe um copo d'água para garantir que eu não perdesse a voz no caminho. Isso é uma delicadeza, uma sutileza, é uma maneira de uma avaliação formativa. Antes que aconteça uma dificuldade, eu já tenho à mão um copo d'água para eu não fracassar. Simplesmente é isso. Eu passo, faço um oi, levanto o dedo. Eu faço isso facilmente. E você ajuda a pessoa. Alguém olhou para mim, alguém me viu. Alguém me viu quando eu estava acertando. Infelizmente, às vezes, eu sou só visto quando eu estou errando.
aí me chama a atenção. Mas quando eu acerto, ninguém fala. Falar quando está certo. Isso que eu digo, vale na vida. Como você disse também, na vida inteira. Vale em casa, com criança bem pequena. Sabe o que eu vou dizer? Vale com um cachorrinho, o seu gatinho. Nós temos que ver na natureza essa maneira de agir. Trata com carinho uma planta, um animal. Imagina uma criança, um jovem. Nem quero pensar naquelas crianças que sofrem das pessoas que mais as deveriam amar. Meu Deus, como é possível isso? É o contrário. Mas temos que ajudar aqueles que acham que está bem, mas na verdade não estão. Por quê? Porque não conhecem, vamos ajudar. Para isso, eu estou com muito prazer aqui, podendo dizer alguma coisa. Há muito mais para ser dito, mas o que eu puder dizer, ainda digo. E não paro de dizer. Portinari disse uma vez assim, não posso mais pintar, porque ele estava doente pelas tintas, né? Então, o que ele completou? Me proibiram de viver. Eu quero dizer, o dia que me disserem que eu não posso mais ensinar, que eu não posso mais educar, eu vou dizer, me proibiram de viver. Que é isso que eu gosto de fazer a cada momento. Foi o que eu escolhi e eu acho que fui beneficiada pela graça divina por uma profissão que muito me honra, muito me honra. Eu faço questão de dizer que ainda sou professora. Sabe lá, eu acho que no céu eu vou continuar professora. Você sabe que tudo está muito conectado. A trajetória, nossa trajetória de vida acaba sendo realmente uma linha. Ela tem muitas voltas, idas e vindas, linhas sinuosas, caminhos sinuosos, mas você não perde o seu rumo, o seu prumo. Você não pode seguir aquilo que realmente sempre foi um propósito na sua vida. Mudei muitas coisas. Como você viu, eu andei pelo ensino fundamental, alfabetização, fui pelo ensino médio, normalista, falando com normalista, no ensino superior. Eu sempre procurei essa linha de o outro, sempre o outro. Se fosse no social, pelas pessoas com dificuldade. Eu trabalhei com o Unicef, com meninos de rua, um estudo com meninos de rua, com 2 colegas meus. Eu, então, trabalhei sempre nessa ideia da equipe, eu sozinho ou com a equipe, mas procurando o outro, ajudar o outro, seja socialmente, seja espiritualmente, seja intelectualmente, como professora, levando algum conhecimento, tentando levar. E a avaliação veio me dar uma espécie de, não sei se um fechamento, mas ela integrou tudo isso que eu sentia no meu DNA, que era de professora já. No ventre da minha mãe eu já era professora, porque ela, com a sua barriga, deu aula, estudou, foi para a escola ensinar. Eu já estava lá. Então, isso de ser professora sempre com todas essas nuances, que são parte de uma vocação de me dedicar ao outro. Eu, lógico que nessa caminhada eu fui catequista também. Eu trabalhei no ensino religioso também. Tudo combinava com o ensino, com ajuda, com apoio. E como eu disse a você, sempre respeitando o lado de cada um, a situação de cada um, não impondo ou exigindo, mas respeitando e ajudando. E me colocando, sobretudo, à disposição. Ser disponível para colaborar, disponível para aprender com o outro, com as crianças, você muito aprende. Quem me ensinou muito a falar inglês nos Estados Unidos foram as crianças, que falavam comigo com naturalidade, e eu falava com eles com naturalidade. Por que não? Aprendi com eles muito essa minha, não é? Essa minha trajetória, procurando sempre naqueles que me rodeavam também uma reciprocidade de eu ensinar e aprender. Foi um eterno ensinar e aprender na minha vida, que eu posso resumir nisso. Ensinar, aprender e amar. Isso. Antes de ensinar, antes de julgar, abraçar, acolher. E o acolhimento é importante para você
não ter tempo de brigar, não ter tempo de se irritar, porque você já acolheu, então você está numa situação de acolhimento. Agora você trabalha melhor. Se você começa pelo acolhimento. Acolher uma situação, acolher um momento de avaliação, acolher um momento de ensino é o primeiro passo. O outro vem depois. Como disse alguém, o coração disse ao cérebro, vem comigo, é por aqui. E os dois foram juntos de mãos dadas. E quando o coração perguntou ao cérebro, o cérebro perguntou ao coração, por que será que eu estou sempre seguindo você? E o cérebro disse, que você pensa o que eu sinto. Isso é o que é o bonito da vida, não é? Vamos ficar assim, em paz. Isso não quer dizer perfeição para mim, não. Isso é questão de um caminho para a transformação. Numa palavra, a avaliação ajuda a transformação que a educação deseja. Ela ajuda a educação, o processo educacional. Ela não pode perturbar, ela ajuda o processo educacional, na medida que ela faz força, todo o estudo, todo o interesse e empenho para levar à transformação. É isso que nós desejamos. Não é no processo na educação, alcançar esse lugar tão bonito, essa posição tão bonita de vida, nós podemos viver felizes. Trabalhar na felicidade, isso é importante. Eu agradeço, sim, essa oportunidade. A minha vida hoje, eu uso relógio porque as obrigações, os trabalhos, mas eu procurei vamos dizer, liberar das coisas que me prendem, para curtir plenamente uma liberdade de escolha. Porque antes eu gostava do que eu escolhia, hoje eu escolho o que eu gosto. Tenho essa possibilidade, é essa liberdade que representa a aposentadoria. Eu me aposentei na universidade, mas continuei trabalhando na Fundação Sesc Gran Rio. Tudo que eu pude fazer enquanto estava na Universidade do Rio Grande do Sul, na PUC do Rio e na Federal do Rio de Janeiro, onde eu me aposentei, não é? Gostei de trabalhar, já me aposentei num ato de avaliação, porque quando o nosso reitor, na ocasião, o professor Paulo Alcântara Gomes, ele levou adiante uma avaliação de toda a universidade, onde eu participei plenamente. Foi a minha despedida na avaliação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de que eu me orgulho, fico muito feliz de ter colaborado com meus professores nesse processo, aplicando esses conhecimentos que eu vou adquirindo nesses congressos que eu vou de avaliação. Então, eu estudo até hoje. E lá eu procurei fazer essa contribuição. Logicamente, eu continuo. Hoje, eu não diria que eu dou aulas. De vez em quando, sim. Depois de orientar teses, de mestrado, de doutorado, ajudar em monografia. Hoje, o que eu faço é palestra, mais palestras. Eu faço muitas palestras para professores, para alunos, para pais, porque na palestra eu estou um pouco mais de liberdade. Eu não estou muito focada no aprender na escola, mas eu digo as coisas e as pessoas têm a paciência de me ouvir e de aproveitar alguma coisa do que eu disse. Ou é uma história, ou é um caso, ou é um exemplo, uma teoria, mas eu não estou mais preocupada em levar aquelas pessoas a um processo. Eu estou falando, assim, me expandindo nas coisas que eu já aprendi, nas coisas que eu vivi. Em outras palavras, minhas palestras são vida, eu falo da vida. Eu falo das minhas experiências de vida, que tem um sentido para mim maior. Aquilo que eu apliquei na vida, né? Com essas coisas, e eu gostaria que pessoas me ouvissem, compartilhassem comigo. Enquanto eu posso falar, ouvir um pouco menos, a minha dificuldade auditiva já aparece pelos anos, mas eu consigo escutar o coração. Posso não escutar a fala, mas o coração eu procuro escutar cada vez mais. Eu cada vez menos escuto pelo ouvido e cada vez mais escuto o coração. Essa a jogada que eu estou fazendo para dizer aquilo que eu falei antes. Eu abraço primeiro. Agora fala.
fala que eu vou escutar. Mas primeiro eu abraço, porque é a maneira de compreender o outro. E você já viu que todas essas fases da minha vida me ajudaram a isso. O trabalhar com organismos internacionais, falar com autoridade, falar ao poder, mas falar ao pequenino, ao menino de rua. Falar com as duas dimensões é um exercício formidável de vida. Falar com o seu aluno que está no meio, falar com os colegas que estão em volta, falar em todos os níveis, né? Mas sabe por que a gente consegue isso? Porque a gente fala com Deus. Ele ensina. Sempre digo, obrigada, Mãe do Céu. Me ajudar a ser mãe sem ter sido mãe. Mãe, professora mãe, é isso. Mas a verdade, o meu título mesmo, sabe qual é? Para qualquer idade, Tia Tereza. Ficou fácil. Não tem senhora, nem doutora, Tia Tereza. Fico muito feliz. E me despedir de vocês assim, contem comigo.